Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso projeto Doutrina Catarinense. Nosso autor de hoje é o Dr. Otávio Salum, autor do Direito Previdenciário, né, com uma obra sobre as inter-relações da Previdência brasileira com a Previdência francesa. Dr. Otávio, que foi membro da Comissão de Direito Previdenciário, regime geral, né, quando era presidente, na última gestão, né, até que foi para a França e estudou, né, o direito, essas interlocuções lá na França, inclusive. Né. A obra de hoje é Acordo entre... Ó, entrou. Boa Olá, tarde. boa tarde a todos. Como estamos, doutor Otávio? Faz tempo que a gente não se fala, né? Desde que fostes fazer os estudos fora, né? Lá desde o tempo das nossas ações nas reuniões da Comissão de Direito Previdenciário, né? Como Sim, está? verdade, já faz um... Bom, estou feliz, primeiramente, né, com o convite da ESA, com esse projeto que eu acho muito bacana da ESA, de dar oportunidade para a advocacia catarinense, de divulgar a doutrina catarinense. Acho que é um projeto bem bacana. Fiquei muito feliz de saber que era você que vai intermediar, que vai comandar os trabalhos, digamos assim, porque já atuamos juntos na Comissão de Direito Previdenciário, na época que você era presidente. Então, é uma alegria dupla, uma alegria tripla, na verdade, agora porque divulgando o meu livro, que me deixa muito feliz. Ah, perfeito, maravilha, maravilha. Doutor Otávio é um grande nome da advocacia previdenciária catarinense, uma atuação bastante forte aqui na região de Biguaçu, né, doutor Otávio? E sempre foi muito presente na comissão, sempre muito atuante, né? A comissão que sempre foi, né, uma das maiores comissões de toda a OAB e que sempre, né, pelo seu conjunto de ações, sempre demandou, né, o esforço da advocacia catarinense. O doutor Otávio sempre esteve pronto a colaborar. Então também estou bastante feliz aqui por poder apresentar essa obra, que é uma obra que trata de um tema incomum, né, e no que diz respeito à doutrina do direito previdenciário, que é muito dogmática, focada nos benefícios, né, e aqui o doutor Otávio nos traz uma abordagem sobre, então, essa relação existente entre os sistemas previdenciários do Brasil e da França, algo que é bastante salutar, né? Eu mesmo que na atuação de direito previdenciário já me deparei algumas vezes com a necessidade de tratar, né, com esses acordos internacionais, não com o da França propriamente dito, mas com acordos com a Argentina, com a Espanha, e o nível de informação é sempre muito pequeno, né? Então esse tipo de obra vem ajudar aí, vem preencher lacunas no que diz respeito à doutrina previdenciária. Mas, sem muitas delongas, vamos começar a falar aqui do doutor Otávio, vamos começar a falar da obra. O objetivo é esse, né? Apresentar os doutrinadores catarinenses e apresentar a obra destes doutrinadores. Então, Otávio, me conta um pouco sobre a tua história na advocacia e depois sobre como tu ingressastes nesse universo acadêmico, por assim dizer, né, dos escritores, doutrinadores de direito previdenciário. Ainda para mim é meio novo essa parte de ser doutrinador, escritor, mas, bom, enfim, me deixa muito feliz. Eu, na verdade, sou advogado há mais de 10 anos. Antes de ser advogado, eu fiz estágio no Juizado Previdenciário da Justiça Federal, né? E foi lá, na verdade, que eu descobri o direito previdenciário, porque, enfim, como você bem sabe, na faculdade a gente não tem um estudo muito forte de direito previdenciário, a gente estudo básico ali, mas no estágio realmente deu para ter uma noção e foi ali que me despertou. Então, em seguida, eu já passei no exame de ordem, abri meu escritório, junto com o meu sócio. Hoje em dia, continuamos ainda a sociedade, já desde 2009, já há 11 anos, bastante tempo. Então, no início até fazia mais outras matérias, depois, à medida que o tempo foi passando, felizmente as coisas começaram a dar certo cada vez mais. Enfim, daí comecei a fazer as ações previdenciárias, depois me chamou a atenção essa parte mais acadêmica, até pelo desafio mesmo, porque
sempre, uma das coisas que eu sempre gostei na advocacia é que é uma atividade que é sempre uma coisa nova a aprender. O dia a dia é sempre diferente, não é aquela rotina, não é todo dia, enfim, fazendo a mesma coisa e tal. Então isso me agrada bastante. E digamos que a parte acadêmica também, eu penso que é uma maneira de, enfim, de aprimorar os estudos mesmo, para não ficar o dia a dia só, entre aspas, né? Em concessão de benefício, em planejamento previdenciário, tudo isso, não que seja importante, não que não seja importante, é muito importante, com certeza, mas comecei a estudar essa parte, comecei a ver dos acordos internacionais, que também muito me agrada. Eu gosto bastante dessa parte de direito comparado, direito internacional. Me agrada bastante saber como as coisas funcionam nos outros países, principalmente os países, digamos, nos países do primeiro mundo, como o pessoal fala, os países mais que são economicamente mais fortes que o Brasil, enfim, que estão numa situação um pouco melhor. E ver como funciona, não só na França, na oportunidade que eu tive de fazer no mestrado na França, a gente tinha aula de direito comparado, tive a oportunidade de fazer aula de direito sueco, direito suíço, direito inglês, então era um mestrado de direito social, que o direito social para eles abrange o direito do trabalho e o direito previdenciário. O previdenciário para eles é um braço, digamos assim, do direito do trabalho, né? Então, cada vez mais me motivou a estudar isso. Vejo que o assunto não é tão estudado, como você bem disse, mesmo nas doutrinas. Quando os autores falam disso, são poucas páginas, 5, 10 páginas, falando sobre o tema, sobre todos os acordos em geral. O Brasil tem 16 acordos, se eu não me engano, bilaterais. E, a meu ver, cada vez mais a gente vai usar esse tipo de acordo, de tratado, porque no mundo globalizado que a gente vive é cada vez mais comum o pessoal trabalhar fora. Antes, quando eu comecei a advogar, pelo menos, isso acontecia mais com jogadores de futebol, que às vezes vinham me consultar para perguntar, porque eu trabalhei fora e tal, e esse período, e na época que eu comecei há 10, 12 anos atrás, na verdade o Brasil não tinha nem tantos acordos, na verdade não tem ainda tantos acordos, mas já evoluiu e vem assinando, entrou em vigor um com a Suíça no final do ano passado, e já tem outros assinados que daqui a pouco vão começar a entrar em vigor. Então eu penso que é uma matéria que o pessoal às vezes acaba não estudando tanto, mas que para mim, pelo menos, é bem interessante, porque a gente está estudando algo que não é tão estudado, e ao mesmo tempo a gente está tendo contato com a legislação de outros países. Então, me une o útil ao agradável para mim. Bacana, bacana. E a escolha da França, então, foi pelo motivo de fazeres o mestrado na França, ou já tinhas essa ideia antes de ir para a França, de escrever sobre o acordo bilateral Brasil-França? Na verdade, a cultura francesa particularmente me interessa, sempre me interessou bastante. Então, a língua não é tão diferente, não é um alemão, por exemplo, que é muito mais difícil. A legislação francesa, de certa forma, ela é semelhante à legislação brasileira, ela tem as mesmas fontes, desde o direito romano, o direito social da França é uma referência. Então, às vezes eu até pensava no direito inglês, só que o direito inglês ele é bem diferente do direito brasileiro, é oriundo do common law. Então, essa parte também já me chamou a atenção. O meu objetivo, quando eu comecei a pensar no mestrado, era, claro, de fazer na França, estudar por causa desses pontos, e também pelo fato de a França ser uma referência no direito social. E, enfim, eu acho que foi mais ou menos por isso. Eu não pensava, quando eu cheguei na França, eu já tinha mais ou menos a ideia de escrever um livro. Quando eu cheguei lá, eu pensava em fazer, na verdade, um estudo comparativo entre a Seguridade Social francesa e a Seguridade Social brasileira. Logo que eu cheguei na França meio perdido, não conhecia ninguém, eu estudei em Lyon, e até a diretora do curso, ela veio falar comigo, ela já me indicou um coordenador para o meu trabalho de conclusão de curso. Então eu falei com ele, na primeira semana eu já conversei com ele e tal, expliquei, olha, eu tenho intenção de fazer, quem sabe, um estudo comparativo entre a Seguridade Social brasileira e a francesa. E foi até engraçado, porque ele até deu uma risada, ele olhou para mim, olha, é impossível, isso que você quer fazer, talvez nem no doutorado aqui na França você consiga fazer isso tudo, porque a Seguridade Social francesa é verdadeiramente complexa, e de fato é muito complexa, a brasileira é relativamente simples comparada com a deles, e ele disse, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho, então eu sugiro talvez que você fale do acordo entre Brasil e França que existe. Então a gente começou a trabalhar essa ideia. Os benefícios que são previstos no acordo eu falo no livro, claro, falo de maneira não aprofundada, não é uma doutrina de direito previdenciário francês, mas para pelo menos o pessoal ter uma noção, porque outra coisa que eu pensava também, do que adianta
eu saber que o Brasil tem um acordo com a Alemanha, o Brasil tem um acordo com o Luxemburgo, com a Suíça, com a Espanha, com Portugal, mas eu não sei quais são os requisitos para um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por idade nesses países. Então, eventualmente, se eu sou brasileiro, se eu estou vivendo na França, se eu estou vivendo na Alemanha e eu quero pedir um auxílio-doença, quais são os requisitos? Então, foi isso que eu tentei buscar, trazer pelo menos requisitos básicos de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, para se um brasileiro estiver lá trabalhando na França, eventualmente somar o tempo que trabalhou no Brasil, mas o tempo que trabalhou na França, ou se trabalhou um tempo na França, trazer esse tempo para o Brasil, mas trazer pelo menos um panorama geral da Seguridade francesa e um panorama dos benefícios, mas dos benefícios que são tratados no acordo. Os benefícios que não tratam no acordo eu acabo não abordando no livro. Legal, legal. E como tu tivesse a oportunidade, então, de ter uma visão geral sobre o sistema de seguridade social francês, o que te chamou mais atenção em termos de diferenças, né, do regime francês para o nosso regime, né? O que salta mais aos olhos no que diz respeito a diferenças principalmente, né? O que é diferente que chama mais atenção, então, nesse sistema francês? Me parece que é um regime bem protetivo. Mesmo no seguro-desemprego, por exemplo, eu falo do seguro-desemprego porque eu apresentei um trabalho lá sobre o seguro-desemprego e eu fiz meio que tracei um paralelo entre o seguro-desemprego do Brasil e da França. E na França eles podem ficar, dependendo do caso, tem vários degraus, mas a pessoa pode ficar até 3 anos em seguro-desemprego. E quando eu falei que no Brasil era 5 meses, o pessoal ficou meio espantado, assim. Então é um sistema bem protetivo. Por outro lado, algumas coisas, quando eu começava a falar, eles ficavam meio chocados. Me chamou a atenção, quando eu estava apresentando a minha dissertação, uma das professoras que estava na banca, eu falei que no Brasil existe uma diferença de idade entre homem e mulher para concessão de aposentadoria, né, de aposentadoria por idade. Claro que existem as diferenças entre os países, não dá para simplesmente pegar a legislação e traduzir, né? Mas ela de certa forma até me pareceu meio indignada, assim, porque ela perguntou, tá, mas não existe o princípio da igualdade na Constituição brasileira? E daí eu disse, não, existe. Ela assim, tá, e nunca ninguém contestou isso nos tribunais brasileiros, porque ela meio que levava com uma afronta para ela, como assim, eu mulher, por que eu tenho que me aposentar antes do homem? Eu sou tão capaz como homem. Então a gente ficou um tempo discutindo isso, claro, uma discussão salutar, mas me chamou bastante atenção porque ela realmente passou a impressão assim, mas por que essa diferença? Entendeu? Então, claro, tem outras diferenças de benefícios, salário maternidade, de pensão por morte, que eles pagam muito menos que no Brasil. Eles também acham até um pouco absurdo, assim, a gente pagar um valor tão alto de pensão por morte. Lá, a pensão por morte, realmente a pessoa muitas vezes só vai receber se ela tiver uma condição financeira ruim. Existem vários tipos de pensão por morte. Então, são diferenças assim que me chamaram a atenção. Perfeito. Bom, essas discussões, essas impressões, talvez se devam a uma dificuldade de compreensão do cenário brasileiro. Tu sente que os franceses, eles têm essa dificuldade de compreensão do cenário socioeconômico brasileiro, principalmente, porque me parece que essas diferenças muito marcadas entre o sistema de seguridade aqui e lá ocorrem muito por conta desse cenário, né? Então, a França, ela passou por algumas reformas já, inclusive de aumento de idade, e a gente já conversa sobre isso também, que essas reformas a gente sabe aqui no Brasil também que elas vão tornando o sistema mais rígido, e o Brasil ainda está alguns estágios atrás nesse sentido, e muito porque há peculiaridades socioeconômicas aqui que na França são diversas, como por exemplo o sistema de atenção à saúde, né? Muito embora a gente tenha um sistema universal, a gente sabe das deficiências desse sistema e então da necessidade do idoso brasileiro, por exemplo, de ter, né, ou uma pensão por morte, uma aposentadoria que cubra também alguns atendimentos particulares. Tu percebeu essa dificuldade dos franceses de compreender o cenário socioeconômico e também o cenário político brasileiro? Com certeza. Na época foi bem... Eu fui para lá no final de 2018, foi bem na época das eleições presidenciais e tal. Então eles me perguntavam bastante da eleição de presidente, como é que estava no Brasil, se teve golpe, se não teve golpe, essa coisa toda, como é que era o novo presidente. Então... Mas assim, eles não têm um conhecimento profundo do país. Não é, eles acompanham muito mais fora da Europa, logicamente eles acompanham muito mais os Estados Unidos, o Canadá, e da América do Sul, da América Latina até. O Brasil é o país que eles mais acompanham, mas eles não têm esse conhecimento do que se passa no Brasil e tal. Falta isso. Agora, tem um ponto que me chamou a atenção. Eu tinha um professor de Direito Comparado, Olivier Leclerc, e
eu me dava muito bem com ele, às vezes eu marcava para conversar com ele na sala dele, tomar um café e tal, tirar algumas dúvidas, embora ele não fosse meu diretor, meu coordenador, ele chama um diretor lá. Então, ele sempre falava na aula, ele é, assim, eu considero um grande intelectual do direito, enfim, ele trafegava muito fácil entre o direito alemão, o direito italiano, o direito francês, evidentemente, o direito inglês. Então, ele falava, para compreender um sistema, não é impossível compreender um sistema simplesmente traduzindo a lei. É muito fácil chegar, se a pessoa conhece a outra língua, traduzir a lei e emitir uma opinião, mas para conhecer um sistema, para fazer algo sério, é necessário que se conheça o país e o sistema jurídico desse país, ou pelo menos se tenha uma noção geral. E até se brinca, se a Suécia é comparada, dita como um dos países top, digamos assim, e se fosse realmente só traduzir a legislação, a gente poderia pegar a legislação sueca e traduzir, e aplicar em todos os países. Um exemplo meio grotesco, mas... Então ele trabalhava bastante isso, que é preciso, para fazer esse direito comparado, que há necessidade de conhecer pelo menos um pouco, pelo menos a base de cada sistema. Eu sempre achava muito interessante esses comentários dele. Perfeito. Bom, já vou aproveitar uma pergunta que surgiu aqui, deixa eu ver, do Maurício, sobre a questão do modelo de previdência francesa. Ele pergunta aqui se a Seguridade Social na França, principalmente o sistema de previdência, né, se ele é estatal ou se ele é misto, ou talvez se ele é totalmente público ou ele mistura o público e o privado, como acontece hoje agora como os servidores públicos federais aqui do estado de Santa Catarina, né, se existe essa mistura entre um fundo gerido de forma totalmente pública e um fundo gerido de forma privada, ou se eles têm um regime geral que abrange tudo de maneira pública. Eles têm um regime geral, que seria o nosso INSS, embora lá, por exemplo, são 3 tipos de CAS, de caixas que eles têm. Por exemplo, no INSS aqui a gente concentra tudo, se você vai fazer um pedido de aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade, não é mais aposentadoria por invalidez, né, mas um benefício por incapacidade de modo geral, aposentadoria por idade, um benefício assistencial, você vai no INSS e faz esse requerimento. Lá eles têm diversas caixas, que cada uma você faz um requerimento, inclusive nisso, às vezes dá problema de competência lá, pelo que o pessoal me explicou. E daí eles têm, por exemplo, assim, o que eles têm é uma espécie de um misto, mas os dois são públicos. Por exemplo, na aposentadoria por idade existe um teto, que se eu não me engano é 3 mil e poucos euros, daí a pessoa contribui sobre aquilo. Acima disso, se a pessoa ganha mais, claro, a pessoa continua obrigada a contribuir, só que daí ela faz pelo sistema de capitalização. Só que é obrigatório e é público, entendeu? Então, digamos que existe essa complementar, só que é uma complementar pública. Inclusive, o sistema de saúde lá, que faz parte da Seguridade Social, né? No Brasil como é que eu posso dizer? Em tese é tudo gratuito, né? Qualquer pessoa, mesmo estrangeiro residente no Brasil, ele pode ir no hospital do SUS e ter o atendimento. Na França, as pessoas têm uma espécie de reembolso. Ou seja, se eu sou segurado da Previdência, se eu estou em auxílio-doença, eu posso ir lá, se necessário fazer uma operação, mas eu tenho que pagar, o Estado depois me reembolsa. Então, para mim também soou bastante estranho quando eu cheguei lá, eu tive bastante dificuldade para compreender isso. Então, o que acontece? Muitas vezes a empresa ela paga uma mutualité, que eles chamam, e essa mutualité ela é obrigatória. Ela não é obrigatória, mas 95% das empresas pagam. Então, acaba sendo esse misto, mas é um misto público com público. Perfeito. São sempre órgãos geridos pelo Estado, o que eu quero dizer. Uhum. É um misto de modelos de gestão de fundo, né? Que é uma coisa que no Brasil a gente deveria discutir já, né? Passou-se um pouco ao largo dessa discussão no processo de reforma da Previdência, né? A possibilidade de a gente implementar um tipo de sistema misto no que diz respeito à gestão dos recursos, né? Porque a gente sabe que o sistema de repartição simples ele é bastante problemático no que diz respeito à realidade demográfica, né? A França é um país mais velho que o Brasil, né? Então já sentiu essa necessidade antes, né? E operou modificações, mas o que nos preocupa aqui sobremaneira é o fato de que a gente está chegando lá e essa preocupação ela não sai de alguns debates muito específicos, né? Então a gente viu aqui durante o processo de reforma algumas proposições no sentido de tornar o nosso sistema misto, etc., mas como a proposta de migração do sistema para o privado, né? Privado não, né? Privado também, né? Porque a ideia era essa, né? Mas para a capitalização
ela era feita naqueles moldes chilenos, né? Então a coisa já foi de plano refutada, né? Foi de plano refutada e aí então essa discussão ficou ao largo. Eu lembro que ao falar de sistema de capitalização numa reunião de vereadores aqui na União dos Vereadores aqui em Santa Catarina, só faltava me atirar pedra, né? Falou em capitalização e previdência, o pessoal já, né? Já imagina que é totalmente restrição de direitos. A gente sabe que em vários outros países se utiliza de capitalização justamente para viabilizar o sistema, né? Para poder manter o pagamento. Então, interessante saber que na França há esse tipo de composição do regime. Bom, vamos falar sobre o livro aqui, dar uma olhada no sumário. Então, aqui no sumário, a gente tem aqui a parte preliminar, então, a apresentação dos sistemas nacionais, Seguridade Social brasileira, Seguridade Social francesa, e aí a gente parte para os aspectos gerais do acordo entre a República Francesa e a República Federativa do Brasil. Uma coisa que chama atenção nesses acordos, ou no conjunto de acordos, é que eles são bastante diversos entre si, né? O acordo francês não é igual ao acordo com a Espanha, que não é igual ao acordo com a Argentina, e por aí vai. Com algum contato que tu teve com os outros acordos, também te chama a atenção alguma coisa em específico no acordo francês, tanto para o positivo quanto para o negativo? É um acordo bem amplo, a meu ver. Eu cheguei a dar alguma lida em alguns acordos. Eu comecei até a fazer uma pesquisa agora sobre o acordo luxemburguês, porque o tema realmente me agrada bastante. E a gente vê que no francês, o acordo com a França, ele é mais abrangente no que tange aos benefícios, por exemplo. No acordo francês prevê a previsão de salário e maternidade, no que já não acontece no acordo com Luxemburgo. Então, para esses acordos, pelo menos os que eu vi quase todos, mas a maioria eu dei uma olhada mais por cima, né, com exceção da França. Então, realmente, nesse ponto, ele é um acordo bem abrangente. Ele não chega a ser tão abrangente, se eu não me engano, no acordo com a Itália e no acordo com Portugal, e até isso é bem bacana desses acordos, que às vezes a gente tem muitos direitos lá fora e a gente não sabe. No acordo com a Itália e com a França, a gente tem direito à saúde pública, porque isso também é um conceito que eu demorei para entender na França, e me parece que na Europa, de modo geral, é assim. O público não é sinônimo de gratuito. Muitas vezes você vai para um hospital público, mas você vai pagar. E o Estado vai te reembolsar, mas o Estado vai te reembolsar um percentual, 70%, 90%. Depende a necessidade, depende do que prevê a legislação. Então, nesse acordo com a Itália e com Portugal, e tem outro com um país africano, não me lembro se é Moçambique, agora me falha. Mas há essa previsão. Então, isso não há essa previsão no acordo com a França, mas comparado com os outros acordos, ele realmente é um acordo bastante abrangente. E ele, inclusive, não prevê um tempo mínimo para a pessoa trabalhar no país. Por exemplo, em Luxemburgo, a pessoa pode pedir aposentadoria por idade em Luxemburgo desde que trabalhe ao menos 1 ano lá. Claro que o benefício vai ser proporcional, vai ser menos que um salário mínimo em Luxemburgo, mas há essa possibilidade. Na França, eles são omissos nesse ponto que, a meu ver, também pode causar discussão. Uhum. Mencionar essa questão do salário mínimo, esse sistema francês, você chegou a entrar nessa particularidade, obviamente, né? Mas o sistema francês, ele tem o benefício mínimo como a gente tem aqui, ou ele calcula livremente? Não existe vinculação ao salário mínimo. Existem vários benefícios que eles pagam, se a pessoa não contribuiu muito tempo, principalmente benefícios por incapacidade, a pessoa vai receber menos de um salário mínimo, não há nenhuma vinculação. A vinculação que eles fazem é normalmente 50% do teto da previdência deles, 50% da média das suas contribuições. É engraçado que eles têm um sistema de cálculo que é bem complexo, pelo menos a meu ver. Se você vai pedir um auxílio-doença, até o 30º dia você ganha, se eu não me engano, 50%. A partir do 31º dia você vai ganhar 2/3 da média do seu benefício, né? Então existe esses degraus para o cálculo dos benefícios. Bom, é uma complexidade de fato interessante, é uma complexidade que instiga, né? Até o pessoal que está nos assistindo aí, que espero que mais pessoas se interessem pelo tema e a gente possa produzir mais sobre esse tipo de acordo, né? Porque, de fato, não só sobre o tipo de acordo, mas também sobre essa questão da abordagem, né? Dessa comparação, né? Uma análise que possa trazer de fora para a gente mais informações sobre esses sistemas estrangeiros, até para que a gente possa aprender e sugerir coisas aqui, né? Debater de fato possibilidades aqui no Brasil.
a gente fica muito focado em dois polos, né? Ou a gente tira direito, ou a gente mantém direito, e não se discute muito uma série de possibilidades que poderiam vir a enriquecer o nosso sistema, né? Então, volto a lhe dar os parabéns pela iniciativa de investir nesse tema. Bom, seguindo aqui, então, a gente tem os aspectos gerais do acordo e as prestações brasileiras e francesas previstas no acordo. Tem bastante coisa, né? Bastante informação. Sobre a... Pode falar. Não, eu ia comentar também que tem outra parte que eu acho bastante interessante, quer dizer, são duas, né? Que esse tipo de acordo normalmente eles existem para evitar a bitributação, né? De uma pessoa que trabalha, daí ele contribui para a previdência local e para a previdência do país de origem. Então isso já acaba sendo uma economia também, existe um sistema de compensação. E outro ponto é do deslocamento do trabalhador, porque, por exemplo, se existe esse acordo, vamos supor que um trabalhador brasileiro, de uma empresa brasileira, vá trabalhar um tempo na França, mas vinculado a essa empresa do Brasil. Se não existisse o acordo, ele ia ter que se filiar ao regime francês, porque ele não ia poder trabalhar na França, como o francês não poderia trabalhar no Brasil sem contribuição, né? Mas com esse tipo de acordo, no acordo com a França especificamente, é possível ele ficar, se ele estiver vinculado com a empresa, precisa preencher alguns formulários no INSS, no CLAES deles, né, como eles chamam, mas estando tudo certo, a pessoa pode ficar 24 meses, pedindo autorização pode até ficar mais de 24 meses, trabalhando no outro país, mas vinculado ao seu regime, o que me parece bem interessante também. Interessante mesmo. E tu mencionaste que os sistemas eles são obrigatórios. E ele é obrigatório mesmo para o estrangeiro, então, no caso, o Neymar, por exemplo, trabalhando, né, lá no Paris Saint-Germain, ele é obrigado a contribuir para o sistema francês ou ele tem a opção de contribuir para o sistema brasileiro, para o INSS? Olha, na França existem 42 tipos de regime, tem o regime geral, tem o regime dos agricultores, tem o regime dos advogados, tem o regime dos médicos, inclusive eles querem mexer nisso na reforma da Previdência e tornar um só regime. Inclusive os advogados, eu vi que às vezes ainda acompanham as notícias da França, agora parou por causa do Covid, mas antes eles estavam discutindo bastante a reforma, e parece que passa no ano que vem, e os advogados chegaram a fazer greve antes do Covid porque diziam que não queriam entrar no regime geral. Então, para mim é meio inusitado, advogado, eu nunca vi um advogado fazendo greve no Brasil, lá eles adoram fazer greve lá também. Então, eu confesso que eu não recordo se existe um regime específico de jogador de futebol. Caso não exista um regime específico, que é bem provável que exista, então ele é obrigado a estar vinculado ao regime francês. Francês. Porque ele trabalha numa empresa francesa. E tu mencionaste a questão da greve. Vocês chegaram a discutir nas aulas, principalmente lá durante os teus estudos na França, sobre esses movimentos populares no que diz respeito à Previdência, porque aqui no Brasil a gente tem visto, pelo menos no que diz respeito a esse processo de reforma que a gente teve agora, um número muito pequeno de manifestações populares, principalmente manifestações populares organizadas contra a reforma da Previdência. E na França, me parece que é bastante diferente, né? As notícias que a gente recebe aqui são no sentido diferente, inclusive com a participação de jovens, né, nos debates acerca das reformas da Previdência, o que aqui no Brasil passa muito ao largo, né? Há uma grande despreocupação do jovem, mesmo do jovem militante, com relação à Previdência, né? Parece que o distanciamento entre a aquisição do direito e o estado de vida atual da pessoa não lhe chama tanto o interesse, o que na França parece diferente, né? A gente vê muitas vezes manifestações de estudantes nas universidades, até manifestações algumas agressivas sobre reforma da Previdência, de pessoas jovens batalhando. Como é que você chegaram a dar uma olhada nisso, estudar um pouco isso, conversar um pouco sobre esse cenário, essas diferenças? Na época que eu estava lá não havia manifestação contra a reforma ainda, pelo menos não de maneira forte, porque quando eu estava lá, estava tendo o movimento do Gilets Jaunes, que são os coletes amarelos, não sei se você chegou a ver alguma coisa. Então, eles protestam bastante. Eu me lembro um dia que o pessoal parou tudo, parou os metrôs lá, porque eles estavam protestando a favor do meio ambiente. Então, realmente, o pessoal lá, eles protestam tudo, que por um lado é bacana, porque mostra que não é um povo submisso,
E, a meu ver, independentemente do que você esteja protestando, se eu concordo ou não concordo, mas se a pessoa protesta de forma pacífica, então tá valendo. Mesmo que seja totalmente contra do que eu penso. Mas tá valendo, a pessoa tá no direito de protestar. Então, realmente, lá tinha bastante protesto, mas quando eu estava lá, protesto pela reforma da Previdência, eu não lembro de ter visto. Porque, como eu falei, o Gilets Jaunes, na época, eles estavam dominando o noticiário e eles protestavam ao lado da faculdade, ali no prédio que eu fiquei, eles protestavam bastante. Normalmente, aos finais de semana também, é um protesto relativamente organizado, embora às vezes fechava o tempo e tal, né? Mas era mais violento assim em Paris. E em Lyon, que é a segunda ou a terceira, o pessoal lá tem uma rixa com Marsella, então uns dizem que é a segunda, outros dizem que é a terceira, mas não havia um protesto assim muito violento. No final estava um pouquinho mais, mas no início era tranquilo. O pessoal protestava e tal, enfim, estava insatisfeito, né? Uhum. Porque, também só complementando, eles acham muita gente lá, é engraçado, porque eu não queria entrar em questão de política, mas na França muita gente diz que o Macron é de esquerda e muita gente diz que o Macron é de direita, porque o Macron ele vem do mercado financeiro, me parece, mas logo que ele entrou, ele fez uma reforma trabalhista, ele quer emplacar essa reforma da Previdência e ao mesmo tempo ele tem aquele caráter social que é muito forte na França. Os benefícios assistenciais que tem lá é realmente uma grandeza, é até bem interessante de ver, porque, por exemplo, se um casal tem um filho com deficiência, esse casal ele vai ganhar uma assistência do Estado. Então, existem vários degraus também de assistência que eu acho bem interessante. Se a pessoa é segurada da Previdência, se, por exemplo, a minha mãe mora comigo e a minha mãe está passando mal e, enfim, eu estou cuidando dela, eu vou ganhar um benefício por estar cuidando da minha mãe. Então, no Brasil, isso é jurisprudencial ainda, mas é muito, muito fraco, né? Me parece que a gente perdeu uma grande chance de discutir tudo isso na reforma da Previdência de maneira mais profunda. Perfeito. Essa questão dos protestos, ela já é por si, né, bastante diferente aqui na Europa como um todo, né? Eu lembro de uma vez chegar em Berlim e o metrô estava em greve. E aí eu conversei com a pessoa para saber como é que eu chegava lá no hotel. E aí ela disse, não, o metrô hoje está em greve, tu vai ter que pegar o ônibus para chegar, mas assim, não se preocupa que amanhã eles já voltam. Porque, assim, era protesto de um dia, né? Era protesto, Exatamente. Greve, fechava tudo, o metrô não funcionava, mas assim, metrô não funcionava, mas o ônibus funcionava, mas era aquele dia, no outro dia as coisas voltavam ao normal, e aí se eles precisassem, eles fechavam um outro dia daqui, né, de um tempo, né? As coisas são de fato um pouco diferentes, né? E aí tu entraste na questão dos benefícios. Tem alguns destaques aí de diferenças entre os benefícios que tu queiras apontar? Então já falo sobre essa multiplicidade dos benefícios na questão assistencial, era até uma pergunta que eu ia fazer. Né? O sistema de seguridade social parece então mais abrangente por conta dessas ações de assistência, mas dentro dos benefícios, né, algo que tu queiras destacar, né, de diferenças, ou até de similaridades, às vezes as similaridades são mais interessantes que as diferenças, né? Sim. Bom, tem a parte da aposentadoria por idade que eu comentei, tem o salário maternidade, que lá é um pouco mais extenso do que aqui, mas alguns pontos também são interessantes. Por exemplo, se é um casal, eles têm gêmeos, então a pessoa vai ter mais tempo de salário maternidade. Se tem trigêmeos, vai ter mais tempo de salário maternidade. Então, tem as questões. Tem da aposentadoria por invalidez, que eu achei bem interessante, vou tentar explicar porque é meio confuso. Mas, por exemplo, a aposentadoria por invalidez lá não é uma aposentadoria propriamente dita. Isso eu também demorei para entender, porque às vezes a gente faz as perguntas para o pessoal que é de lá e para eles é muito óbvio. E daí a gente está perguntando, eles olham para mim, mas como assim? Então, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ela é um valor relativamente baixo comparado com a aposentadoria por idade. Eu até perguntei para o meu coordenador, ele disse que isso aí é para incentivar o pessoal a tentar a reabilitação lá funciona bem, pelo que eu percebi. Então, só que a pessoa, aqui no Brasil, muitas vezes, a pessoa aposentada por invalidez, ela pode ganhar mais do que aposentada por idade. Lá isso é inconcebível. A pessoa por idade tem que ganhar mais. Então, se a pessoa está aposentada por invalidez, melhor, eles chamam, é um seguro invalidez que eles chamam, na verdade. Então, se a pessoa ela fica um tempo, daí quando ela completa a idade para aposentadoria por idade, os requisitos mínimos, ela converte esse benefício em aposentadoria por idade e ela passa a receber um pouco mais. Então, também essa questão me pareceu bem interessante. Isso é legal, tanto os dois aspectos, né? Me chama a atenção essa questão do salário maternidade, por exemplo,
Me parece haver um raciocínio mais denso no que diz respeito à ideia de vulnerabilidade social do que existe aqui, né? Aqui os raciocínios eles costumam ser mais genéricos, né? A construção dos benefícios mais genéricas. E me parece óbvio que uma família que tenha trigêmeos tenha necessidade de mais recursos do que uma família que tem um filho só, né? Mas aqui há uma certa limitação, né? Uma falta de densidade de raciocínio nesse sentido. E a própria construção da aposentadoria por invalidez com conversão em aposentadoria por idade, quando a pessoa preenche os requisitos, também, né, me parece decorrente de uma reflexão mais densa acerca das ideias de vulnerabilidade, das necessidades vinculadas e do próprio funcionamento do sistema, né? Então, essa complexidade que tu narras, me parece que decorre justamente de um maior aprofundamento teórico, inclusive, né, de base, né, acerca de como o sistema deve ser, como o sistema deve funcionar, algo que no Brasil a gente sabe que nunca existiu, né? Nunca existiu. A gente copia os modelos pela metade. Então, quando o nosso sistema ele é criado, veja assim, e há características bastante marcantes da história do nosso direito previdenciário, né? Porque quando a Seguridade Social entra na Constituição nesse formato em que ela está, isso em 1988, no próprio ano de 1988, o próprio presidente da República já se manifestou em rede pública contra a Previdência, né? E o Collor, o presidente eleito em seguida, também se manifestou contra, e só não conseguiu passar uma reforma da Previdência já em 93, né? Porque sofreu o processo de impeachment, né? Então, houve uma dificuldade muito grande de se pensar o sistema, porque já havia um movimento contra desde o início, né? Desde o princípio, ainda que nós tivéssemos absorvido, né, questões importantes ali do modelo europeu, sobre a maneira do modelo inglês lá dos anos 40, havia sempre houve uma resistência que impediu talvez essa maior densificação dos raciocínios em seguridade social. Bom, e sobre o estudo na França, Otávio, acho também interessante para as pessoas que pretendam estudar fora, pretendam fazer um mestrado, um doutorado fora, o que tu achaste dessa experiência, o que te facilitou essa experiência no escrever, né, dessa obra, como foi a tua recepção na academia francesa, pelo público francês? Acho que isso é muito importante, né, porque isso, muitas vezes tem muitos advogados, têm essa ideia de ir, né, e às vezes não vão porque pensam que vai ser muito difícil, ou porque não vai agregar tanto, ou porque vai gerar algum tipo de dificuldade, enfim, né, e aí me parece que tens uma história de sucesso nessa tua ida à França, resultou, né, numa obra importante. Então acho que é interessante falar um pouquinho também para as pessoas sobre essa tua experiência. Eu acho que sou suspeito para falar, porque eu sou entusiasta desse tipo de estudo. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um cliente. Eu estava fazendo a aposentadoria dele, era uma aposentadoria especial para dentista, aqui no Brasil. E daí eu fui aceito lá na França, eu fiz as provas, tem que fazer a prova de língua e tal, né? A pessoa tem que ter uma certa fluência. E daí eu passei nas provas, e daí eu apresentei candidatura para algumas universidades, eu fui aceito em duas. E eu lembro que na época, logo que eu fui aceito, eu atendi esse cliente. E esse cliente, ele fez um doc. Ele fez um doc no Canadá e o pós-doc na Inglaterra, ou o contrário, eu sempre confundo. Mas enfim, daí eu perguntei para ele, porque na época eu tava assim, putz, mas será que eu compro um apartamento? Porque bem ou mal eu fui sem bolsa, né? Eu já estava me preparando para isso financeiramente, também com o pessoal do escritório fazia algum tempo. Mas chega na hora de ir é sempre diferente, né? Enfim, muito tempo longe e tal, sozinho. E daí eu perguntei para ele, pô, será? Eu tô aqui, será que eu não compro esse apartamento e tal? Daí ele falou para mim, olha, isso vai ser uma experiência única, vai mudar a tua vida, eu acho que deves ir e tal, vai ser sensacional. Claro que não vais poder aplicar o direito de lá aqui, né, mas para a parte acadêmica e, enfim, vai mudar a tua vida. Eu achei um pouco exagero dele, assim, eu sempre fico com o pé atrás quando o pessoal fala, vai mudar a tua vida e tal, mas realmente, assim, eu me sinto que eu voltei outra pessoa porque abre os horizontes, a gente aprende a ter visões diferentes, como a Previdência pode evoluir, enfim, da aposentadoria por invalidez, do salário maternidade, como a gente comentou. Foi uma pena que aconteceu, que a gente não discutiu tudo isso no Brasil na reforma e poderia ter sido feito. Então, culturalmente é muito engrandecedor. Claro, amizades, conhecer outra legislação, enfim, é sensacional realmente. Eu recomendo a todo mundo que tenha vontade de fazer isso.
vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem momentos que vai ser difícil, se a pessoa for sozinha, vai se sentir um pouco isolado, às vezes, principalmente no inverno europeu, e os europeus eles são um pouco mais fechados. Não que até o pessoal eles falavam para mim, não, mas o francês ele é meio ranzinza, meio chato e tal. E eu não achei nada disso, na verdade o pessoal me ajudava na aula, eles diziam que às vezes eu tinha dificuldade, óbvio, né, pela matéria, eu não conhecia a legislação, e eu tinha que estudar muito mais que eles, e eu estava trabalhando à distância ainda, porque tinha que pagar minhas contas lá. Então para mim era muito corrido, mas o pessoal eles me ajudavam na medida do possível, às vezes até quando fazia trabalho de apresentar, eu mandava meu trabalho para eles ver se não tinha algum erro gramatical, porque, poxa, embora tenha estudado francês e tal, mas sempre passa, quando a gente vai escrever o juridiquês, é diferente. Então o pessoal me ajudou muito, foi muito gratificante, assim, valeu a pena mesmo, e quem pensa em fazer isso pode pensar com carinho, porque vale muito a pena. Legal ouvir esse relato. Porque, de fato, a gente ouve muita coisa sobre determinados comportamentos do europeu em especial, tanto do francês quanto do alemão, e a gente algumas vezes vive algumas experiências que tendem a generalizar as coisas, e a gente acaba muitas vezes tendo a impressão errada. A minha impressão com o europeu, de maneira geral, é que quando você passa a conviver com ele, quando você deixa de ser o turista, você passa a ser... Assim, muitas vezes ele tem aquela impressão de que o turista não vai respeitar a história, a cultura, o espaço, né? Então, às vezes tem uma certa reticência, mas a partir do momento que você convive, se coloca como uma pessoa convivendo com eles, claro, né? E a gente sabe que há setores intolerantes em todo canto, né? E na Europa existem esses bolsões de intolerância também. Mas eu digo, né, de uma maneira geral, há uma recepção interessante. Né? Eu lembro sempre de um episódio, mais uma vez, da Alemanha, onde uma senhorinha alemã que não falava inglês, não falava português, não falava coisa nenhuma, ela resolveu me ajudar lá numa loja de departamento a comprar, era uma toalha que eu estava buscando, e ela queria me dizer que a toalha que eu estava comprando não era boa, que eu tinha que comprar outra toalha e tal. Ela sozinha, ela foi até e disse, o alemão é rígido, o alemão é fechado, né? E às vezes tem uma experiência, a gente tem, a partir do momento que a gente se abre para a convivência, as coisas, né, tendem a melhorar, né? Tendem a melhorar. E muitos gostam do brasileiro também, né? Sim. De fato, assim, não é como no Brasil, que a gente vai chegar e vai ficar amigo de uma pessoa e depois de uma semana a pessoa vai te convidar para ir na casa dela. Isso realmente demora, eles convidam para fazer happy hours, mas mesmo na França também eles gostam bastante de comer e beber. Então muitas vezes a gente tinha palestra em restaurantes à noite, eram optativas as palestras, mas eu ia em todas, claro. E, enfim, o pessoal comendo, bebendo, discutia bastante esse tipo de coisa. E, como eu falei, assim, comigo, pelo menos, todo mundo foi muito simpático, me ajudou bastante. E demorou um pouquinho para eu pegar amizade com eles, mas ali, depois de uns 6 meses, mais ou menos, mas aí o pessoal já estava mais tranquilo, já estava frequentando a casa deles e tal. Então, eu acho que são culturas diferentes, né? E as discussões que a gente tem, discussões no bom sentido, novamente, eu me lembro porque lá quando a gente faz um mestrado, a gente é obrigado a fazer um estágio, de um mês pelo menos. Daí eu fiz um estágio numa escola de doutorado. E foi bem engrandecedor isso para mim também, porque, claro, eu tinha contato com o pessoal do doutorado, eu tive que fazer um relatório de estágio, um relatório, inclusive, lá eles estão discutindo muito da previdência social para os trabalhadores de plataforma, como eles chamam, por exemplo, para trabalhador de Uber, de iFood, esse tipo de coisa. Então eles estão discutindo como que eles vão enquadrar isso. Então eu acabei, até penso em publicar talvez, eu fiz um trabalho comparando como é que era na França, como é que era na Inglaterra, como que era na Alemanha. Me parece que na Inglaterra eles chegaram a criar uma espécie de um regime próprio, não lembro se foi na Inglaterra ou na Alemanha agora, eles chegaram a criar um regime próprio para esse tipo de trabalhador. Então a gente discutia isso também, e coisas, sei lá, de política, como quando eu estava lá, teve a eleição da União Europeia, dos deputados lá da União Europeia, e daí eu perguntei para uma colega minha do doutorado se ela não ia votar e tal, estava perguntando para ela como é que funcionava esse tipo de eleição, e ela me explicando, mas ela disse, não vou votar e tal, não estou em sintonia com ninguém, e daí ela perguntou para mim como é que era o voto no Brasil, eu disse que era obrigatório, daí ela também ficou chocada, ela assim, mas como assim ser obrigatório? Isso não é democracia, se eu não quero votar, eu sou obrigado a votar, e se não votar no Brasil, o que acontece? Então coisas assim que eu acho engraçado, mas chamava a atenção deles, eles ficam assim meio, mas como que pode ser assim? Se é uma democracia, como é que tu pode ser obrigado a fazer alguma coisa? Eu não quero votar e pronto. É verdade. Então, algumas coisas que mesmo considerando contextos é difícil de explicar, né, para quem está de fora. Bom, Otávio, vamos encaminhando aqui para o final, são 18h47.
Tem algum outro aspecto da tua obra, do teu livro, que tu gostarias de destacar? E já encaminhar uma mensagem final aí para os teus leitores, para os teus colegas advogados, né? O que tu gostaria então de falar para encerrar aqui, né, sobre o livro, e algum conselho também para quem deseja escrever, né, no campo do direito previdenciário. Bom, sei que eu posso dar conselho para alguém, mas eu acho que há muito de se aprofundar no tema de acordo internacional. Como eu falei, eu creio que é uma área que vai crescer bastante. O direito previdenciário ele tem que se reinventar, tem muita gente que está estudando mais previdência complementar, mas eu não vejo muita gente estudando o acordo internacional, e eu creio que vai ter uma demanda grande num médio e longo prazo, porque penso que vai ser cada vez mais comum o pessoal trabalhar pelo menos um tempo fora, voltar, principalmente se a situação econômica do país não ficar tão bem, a tendência é que as pessoas saiam do país, procurem alguma coisa melhor, digamos assim. Então, seria nesse ponto. Novamente, para quem pensa em estudar fora, é sensacional, vale a pena. Faça isso se você tem essa intenção. Saiba que não é tão fácil, mas que tem os momentos de solidão, que são os piores momentos. Você sente muita saudade da sua família, dos seus amigos, seus colegas de trabalho. Eu, na época, estava namorando, agora a mulher que eu estava namorando, agora a gente está casado, mas ela também compreendeu bem a situação. Ela ia para lá me visitar, foi para lá me visitar algumas vezes, mas então tem esses momentos que são realmente difíceis, mas mesmo assim, eu penso que quando são momentos difíceis, que se a gente consegue passar, a gente dá mais valor. Então, me deixa muito satisfeito até quando eu vejo o meu livro, quando eu olho para ele, está aqui do meu lado. Eu me lembro de todos, me vem vários flashes na cabeça e tal. É bem gratificante. Então, acho que seria mais ou menos isso. Quem tiver interesse no livro, a pessoa vai encontrar no site da Lumen Juris, ou pode mandar um direct para mim, que eu envio o livro, vai ser um prazer. E, enfim, eu acho que a gente deveria aprofundar um pouco mais, na medida do possível, esse estudo sobre acordos internacionais que, bom, eu já falei umas 5 vezes, mas que realmente eu adoro. Perfeito. Deixa eu ter o arroba do Instagram, então, para o pessoal te adicionar e eventualmente comprar o livro, ou entrar em contato sobre o livro, até eventualmente pedir dicas aí para quem quer estudar esse tema, ou para quem quer estudar fora. Qual é o teu arroba? É o arroba Otávio Salum. Até, inclusive, já fazendo um adendo, no livro eu ia colocar, porque eu falo como foi criado o acordo, né? Estou olhando ali o horário para ver se não vai bater. Mas eu falo como foi criado o acordo, o relatório, os debates que teve na Câmara Francesa, brasileira. O deles foi muito mais aprofundado. Eles fizeram um resumão de toda a seguridade brasileira. Falaram alguns pontos que chamavam a atenção deles. Por exemplo, na pensão por morte, eles achavam que a gente paga muito na pensão por morte, quando não deveria ser assim. Então, me chamou bastante atenção isso. Então, se alguém, porventura, quiser algum material desse, seja dos debates dos políticos franceses, vai estar em francês, mas eu posso mandar dos debates dos políticos brasileiros, posso mandar também o que tiver de material. Eu não coloquei isso no livro porque, na verdade, ia dar muita coisa e encarecer muita obra. Então, eu preferi não colocar todos esses anexos, que realmente tem bastante coisa. E já aproveitando, queria agradecer novamente a ESA, acho que é uma oportunidade sensacional, muito bacana de dar a chance para novos doutrinadores, para novos escritores, é sempre difícil um começo. Queria te agradecer, aproveitar também o pessoal do meu escritório que me apoiou bastante na época do mestrado. Eu atendia à distância, já fazia reunião por videochamada, então acho que quando começou o Covid eu já estava um pouco na frente de negócio de home office, porque eu já estava acostumado lá, andava virado direto. Então, queria agradecer o pessoal que me apoiou bastante desde o início. Queria agradecer também a minha mulher, que ela foi lá me visitar algumas vezes, e é sempre difícil a distância assim, mas ela entendeu que realmente era bastante importante para mim. Não, o apoio de amigo, o apoio de família, apoio dos sócios, né? Imagina, é algo fundamental, né? Afinal, é o teu núcleo de trabalho, teu núcleo de renda, né? De obtenção de renda, e aí isso não tem o apoio dos sócios, né? É bastante problemático. E assim, a gente tem no escritório no nosso escritório, uma cultura muito acadêmica, né? Todos os nossos sócios são mestres ou doutores.
e a gente já, desde o início, né, se propôs a apoiar todas as iniciativas nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, engrandece a equipe, né? Então, até o conselho para os colegas que estão assistindo, né, que eventualmente não queiram ir, mas que tenham sócios que queiram ir, colaboradores que queiram ir, que dê todo o apoio, porque isso faz, de fato, muita diferença, né? Essa densificação dos debates faz muita diferença na construção de teses, no próprio dia a dia, na compreensão do direito previdenciário como um todo. Eu acho que no Brasil a gente não tem se preocupado tanto com isso, nossa doutrina é muito dogmática, mas isso é fundamental, né? Então esse trabalho que o Otávio fez, essa necessidade que ele viu de se aprofundar num outro país, de estudar, de buscar elementos para discussão, me parece sempre muito interessante. Então, Otávio, te agradeço pela presença aqui no nosso projeto Doutrina Catarinense. A conversa foi muito boa. Espero que todos aqueles que puderam nos assistir se sintam inspirados em escrever e, eventualmente, em densificar os debates, tanto no Brasil quanto fora. Então, meu muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, que ficaram conosco até aqui, né, em mais um projeto da ESA, da OAB, né, agradecendo também a professora Isabela, vice-diretora da ESA, né, que vem coordenando esse trabalho, o doutor Marcos Vinícius, né, nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, que tem desenvolvido um excelente trabalho na ESA e possibilitando aí nesse tempo de pandemia que a gente tenha curso todos os dias, né, desde o início da pandemia, cursos todos os dias, palestras todos os dias, sempre com informações qualificadas para a advocacia catarinense. Então, meu muito obrigado a todos, ficamos por aqui e teremos, né, mais doutrina catarinense aí, inclusive tem mais doutrina catarinense de direito previdenciário, se não me engano, dia 24 de setembro, com a doutora Michele Cataneu, também falando sobre acordos internacionais. Ela fala sobre acordo internacional com a Argentina, salvo engano, e terá, então, a apresentação desta obra aqui neste canal. Então, meu muito obrigado mais uma vez, doutor Otávio, muito obrigado, Advocacia Catarinense, e até a próxima. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.